Olá, hoje eu vou dar para você uma explicação sobre orações subordinadas adverbiais, tá? São 9 tipos. Deixa eu explicar rapidamente os tipos aqui. Você tem a condicional, que indica condição. Por exemplo, se você chegar cedo, eu te acompanho, tá vendo? Olha, se você chegar cedo é uma condição. Temporal indica tempo, né? Assim que chover, eu vou irrigar a terra. Vou dar um exemplo, né? Assim que chover, eu vou irrigar a terra. Mas que frase cretina. Vamos fazer outra. Quando o sol sair, eu vou caminhar. Quando o sol sair. Temporal, tá? Comparativa, não precisa nem dizer, né? Comparação, né? Aquele menino é mais esperto do que o outro. Uma frase com comparação aí. Final indica finalidade, tá? É uma finalidade. Olha, faça isso para que você aprenda. Uma finalidade. Conformativa indica conformidade, né? Conforme. Conforme você está dizendo, não dá para fazer, tá? Ou segundo, né? Segundo o que dizem os especialistas, a Terra é redonda. Então aí tem uma ideia de conformidade. Proporcional é a ideia de proporção, né? Quanto mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos, quanto menos, mais. Olha, quanto mais você fala, menos eu ouço. Proporção, tá? Causal é causa, tá? Ela não veio ontem porque estava doente. Tá vendo? Porque estava doente é uma causa dela não ter vindo ontem. Consecutiva é a consequência. Corri tanto que cansei muito. Que cansei muito é consequência de eu ter corrido tanto, né? E a concessiva, que é uma ideia contrária, mas que não impede a realização da primeira ideia. Então, por mais que você fale, eu vou continuar. Tá vendo? Você fala contra, é uma ideia contrária, e eu continuo assim mesmo. Então, é uma concessão. Ainda que chova, eu vou caminhar. Tá vendo a ideia contrária? Ainda que chova, eu vou caminhar. Vamos ver agora exemplos com frases. Eu vou começar aqui pelas temporais e pelas condicionais. Na sua apostila, ou em qualquer livro de gramática, tem uma série de conjunçõezinhas, quando, se, desde que, essas, que ajuda você a identificar. Sinceramente, eu sempre fui contra decorar as coisas, tá? Eu acho que se você pegar a ideia, você mata muito mais fácil, mesmo porque no vestibular você não vai ter tabelinha, né, meu filho? Então, é mais fácil você aprender a interpretar a frase e entender do que você ficar decorando conjunção, tá? Então, tenta matar a frase pela ideia, é muito mais fácil. Olha aqui, ó, a temporal, já disse antes, indica tempo, condição de tempo. Quando chove, ela lava a roupa. Ela lava a roupa é a oração principal, né? E quando chove é uma oração subordinada adverbial temporal. Mal a porta abriu, o mal com ele é uma conjunção também aí no caso. Se troca por quanto que você mata. Quando a porta abriu, o gato entrou. Então, o gato entrou é a oração principal. Mal a porta abriu indica tempo, né? Logo que a porta abriu, é uma oração adverbial temporal. Tá? Você não precisa, tá vendo? Percebe que você não precisa ficar decorando? Você vai matar a ideia. A porta abriu. No tempo que a porta abriu, o gato entrou. Temporal. Fácil, né? Questão de interpretação, tem que interpretar. As orações subordinadas adverbiais condicionais indicam condição, né? Se você ficar, eu prometo que eu mudo. Então, para eu mudar, a condição é você ficar. É uma ideia de condição. Oração principal, oração subordinada adverbial aqui, tá? Condicional. Ele compra desde que você abaixe o preço. Então, qual é a condição para ele comprar? Você abaixar o preço. Então, nós temos de novo uma condição aqui
uma oração subordinada condicional e uma oração principal. Percebe que as orações principais, elas não precisam ficar em primeiro lugar, tá? Elas podem ficar invertidas, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho uma comparativa. Percebe que eu não grifei, como eu fiz aqui embaixo, está vendo as subordinadas. Por quê? Porque as duas estão subordinadas, tá? No tema principal, as duas estão ligadas. Tá? Eu sou mais obeso do que você. Eu coloquei o "é" ali porque na frase, na segunda oração, do que você é, o "é" fica implícito, tá? Não precisa dizer. Mas é uma relação de subordinação. É como se houvesse uma outra oração aqui e uma oração aqui, tá? Ideia de comparação. As duas são subordinadas, adverbiais comparativas. Embaixo, ela correu mais que ele. Né? Ela correu mais é uma, que ele é outra, porque está implícito o verbo correu aqui. Tá? Então aí, as duas são orações subordinadas comparativas. Não tem nada assim, né? O próprio nome diz, né? Comparação, comparativa. As finais já é um pouquinho complicado, porque a palavra final na cabeça de um aluno de colegial tem a ideia de acabar alguma coisa, né? De fim. E não é de fim, é de finalidade. Para quê? Finalidade, não é fim de acabar alguma coisa, de encerramento, tá? É de finalidade. É a finalidade daquilo. Então, sempre pensa no para quê que você mata. Fiz isso para que você aprenda. Qual é a finalidade de eu ter feito isso? Para que você aprenda. Então, para você chegar na frase da oração subordinada final, sempre troca a conjunção, se não for para quê, por para quê que você mata. Olha, a fim de que se entenda, é melhor anotar. Então, para que se entenda, qual a finalidade de você anotar? Para entender, tá? Então, para que se entenda, a fim de que se entenda, é melhor anotar. Eu tenho a oração principal aqui, a oração subordinada, adverbial final ali. Aqui eu tenho a oração subordinada proporcional, tá? Proporção é a ideia de mais, menos, menos, mais, menos, tá? À medida que uma coisa acontece mais ou menos, o resto vai desenrolando. Quanto mais ele fala, menos ela escuta. Então, quanto mais ele fala, menos ela escuta. Proporção subordinada, proporcional. Adverbial proporcional. No caso, as duas são, então eu não grifei as duas, tá? As duas são... não tem uma oração principal. Uma é subordinada à outra. Tem conjunção nas duas, tá? Aqui não, aqui a subordinada está aqui, ó. E aqui é a principal. À medida que chove, os insetos saem. Então, quanto mais chove, os insetos saem. Tem uma relação aí de proporção, tá? Os insetos saírem tem a ver com a proporção de chuva. Então, ó, à medida que chove, os insetos saem. Sempre essa ideia, mais, menos, mais, menos. Tá? As orações subordinadas adverbiais conformativas tem a ver com conformidade, tá? Conforme. Ela agiu conforme você indicou. Então, a oração principal, a conformativa está aqui. Sempre troca pelo conforme que você mata. Você faz aquilo segundo dizem as regras. Conforme dizem as regras, tá? Oração conformativa. Se trocou por conforme, bateu ali, tá, tem a ver com a ideia, ela é conformativa. Fácil demais. Eu coloquei essas duas juntas porque elas têm uma relação muito próxima e tem que ficar esperto. A primeira são as orações subordinadas adverbiais causais, tá? Indica causa. Já que você não sabe, eu vou explicar. Por que eu vou explicar? Qual é a causa? O fato de você não saber, tá? Qual é o problema dessas frases? Elas têm sempre a ideia de causa e consequência. Então, você pode facilmente confundir a causal com a consecutiva, que é a consequência. Qual que é o grande segredo aqui? Você vê a frase que tem a conjunção, tá? Aquela que tem a conjunção é a que vale. Então, já que você não sabe, olha já aqui ó, uma expressão de conjunção.
É ela que está mandando. Ela não indica causa? Ela indica causa, então ela é causal. Como o dia está nublado, não vou pescar, tá vendo? Como o dia está nublado, olha aqui, a conjunção está aqui. Por que eu não vou pescar? Porque o dia está nublado. Causa de eu não ir pescar. Causal. A consecutiva pode acontecer dela ter conjunção nas duas, então aí você vai ter as duas sendo subordinadas. Tanto que eu não grifei, tá vendo? Quando eu não grifo, porque as duas são. Não tem uma principal e uma adverbial. As duas são subordinadas, ó. Corri tanto que quase morri de sede, tá? Aqui as duas têm relação de... Teoricamente, se você for ver, vou fazer o certo aqui, ó. Essa aqui é a mais... é exatamente a consecutiva, tá? A outra tem o tanto, mas a que está realmente subordinada é aquela ali. Então, qual é a consequência de você correr tanto? Você quase morreu de sede, tá? Aqui embaixo, ó, o frio era tão intenso que nevou. A neve, por que ela aconteceu? Porque o frio foi aumentando. Então, o frio era tão intenso que nevou. Consequência, nevou é a consecutiva. E por último, as orações subordinadas adverbiais concessivas. Concessivo, gente, é uma ideia contrária que acontece mesmo se o mundo cair, o mundo virar do avesso, tá? Então, ó, ainda que você chore, eu vou embora. Tem a oração principal aqui, ou seja, mesmo que você chore, mesmo que o mundo desabe, eu vou embora. A ideia é essa da concessiva, tá? Ainda que você chore, eu vou embora. Oração subordinada adverbial concessiva. Mesma coisa, por mais que ela falasse, por mais que o mundo caia do avesso, ele não escutava. Tá? Oração principal, oração subordinada adverbial concessiva. Isso é concessiva, a palavra é meio complicada, meio estranha, mas é isso. Uma ideia contrária que não te impede de realizar, tá? Por mais que o mundo acabe, você faz aquilo mesmo.